Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe você neste dia. Estamos chegando com mais um devocional importante para você. Que o Espírito Santo te leve ao entendimento e ao discernimento da palavra de Deus. Estamos falando de um tema importante, altares de ataques emocionais. E na semana passada nós falamos sobre ansiedade. E hoje vamos dar prosseguimento sobre esse tema tão importante. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, como também com a restauração das feridas emocionais, no campo da mente, sentimentos, vontade e emoções. Então, queridos, hoje nós estaremos falando de um tema muito importante no prosseguimento desta segunda parte de altares de ataques emocionais. Vamos então começar com o altar do medo. O medo é um altar que paralisa, limita e aprisiona. Ele nos impede de alcançar nosso pleno potencial e nos mantém reféns de pensamentos negativos e crenças limitantes. O medo nos afasta de Deus, nos levando a questionar a sua bondade e nos fazendo duvidar de sua proteção e cuidado. Os sintomas do medo incluem tremores, sudorese, palpitações e evitação de situações temidas. O medo é uma emoção básica que surge como uma resposta a uma ameaça percebida, real ou imaginária. Ele pode afetar diferentes aspectos da vida de uma pessoa, incluindo o psicológico, o espiritual, o emocional e o físico. Na perspectiva psicológica, o medo é uma reação natural do organismo para nos proteger do perigo. Pode ser desencadeado por várias situações, como ameaças físicas, traumas do passado, medo do desconhecido, entre outros. O medo excessivo ou irracional pode levar a transtornos de ansiedade, como fobias e transtorno de estresse pós-traumático. Na perspectiva espiritual, o medo pode estar relacionado a questões de crenças religiosas ou espirituais. Algumas pessoas podem temer o castigo divino, o julgamento final ou a existência do mal espiritual. O medo pode ser alimentado por interpretações negativas ou distorcidas de ensinamentos religiosos. No entanto, a espiritualidade também pode ser uma fonte de conforto e segurança para aqueles que enfrentam o medo. Na perspectiva emocional, o medo está associado a sensações de ameaça, insegurança, nervosismo e preocupação intensa. Pode desencadear uma resposta de luta ou fuga, aumentando os níveis de estresse e ansiedade. O medo crônico ou intenso pode afetar negativamente o bem-estar emocional, levando a sentimentos de desespero e desamparo. No aspecto físico, o medo pode desencadear reações do corpo, como aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, sudorese, tensão muscular e tremores. Essas respostas físicas são uma parte natural do sistema de defesa do organismo, preparando-o para reagir a uma ameaça iminente. Quanto à influência de Satanás como um altar do medo, é importante reconhecer que diferentes pessoas têm diferentes crenças religiosas e perspectivas
sobre a espiritualidade. Na tradição cristã, Satanás é frequentemente associado ao mal, à tentação e ao engano espiritual. Um exemplo bíblico que retrata o medo influenciado por Satanás é encontrado no livro de Jó. Satanás desafia a integridade de Jó perante Deus, argumentando que Jó só o adorava por causa das bênçãos que recebia. Deus permite que Satanás aflinja Jó com várias adversidades, incluindo a perda de seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Essas aflições causam medo e angústia em Jó, que expressa seus tremores e questionamentos a Deus. Nesse exemplo, Satanás influencia o medo de Jó ao criar uma situação de sofrimento e adversidade. No entanto, a história de Jó também mostra sua fé e resistência diante das dificuldades, revelando a importância de confiar em Deus, mesmo em meio ao medo e à aflição. Queridos, é fundamental abordar o medo de maneira holística, considerando suas dimensões psicológicas, espirituais, emocionais e físicas. Buscar apoio emocional, psicológico e espiritual adequado pode ajudar a lidar com medo e também desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis. No cristianismo, o diagnóstico da influência maligna do medo é frequentemente relacionada à queda da humanidade e à presença do mal no mundo. O medo é uma emoção natural, mas quando se torna excessivo e paralisante, pode ser prejudicial para a saúde emocional, mental e espiritual. Quais são, então, os principais sintomas do medo, que podem incluir o seguinte: sensação de apreensão constante, preocupação excessiva com o futuro, evitação de situações ou lugares que desencadeiam medo, palpitações cardíacas aceleradas, dificuldade em respirar ou sensação de sufocamento, tensão muscular e tremores, pensamentos obsessivos e intrusivos relacionados a perigos imaginários, insônia ou distúrbios do sono. Então, amados, a Bíblia oferece orientações e princípios que podem ajudar as pessoas a enfrentar o medo. Vamos então entendê-las. Primeiro, confiança em Deus. Salmos 56, versículo 3 diz: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Hebreus 13, 6. O Senhor é o meu ajudador, não tenho medo. O que me podem fazer os homens? Também é importante lembrar-se do amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 18, está escrito o seguinte: não há medo no amor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Também aqui no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo 13, diz assim: porque eu, o Senhor, sou Deus que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Também é importante a renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ok? Outro também ponto importante é a oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7 diz: não estejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Mateus capítulo 7, versículo 11, também diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Também, queridos, precisamos buscar força em Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E Josué capítulo 1, versículo 9 também diz: não fui eu que o ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meus amados, é importante lembrar que enfrentar o medo pode exigir tempo, paciência e esforço. Além desses princípios bíblicos, buscar apoio e aconselhamento de líderes espirituais e terapeutas cristãos pode ser benéfico para auxiliar no processo de enfrentamento do medo e na restauração emocional e espiritual. Então, queridos, agora vamos buscar entender sobre um outro altar, o altar do pânico. O pânico é um altar que provoca uma sensação avassaladora de terror e perda de controle. Ele desencadeia ataques de pânico repentinos, acompanhados de sintomas físicos intensos, como palpitações, sudorese excessiva, tontura e sensação de morte iminente. Espiritualmente, o pânico nos distancia de Deus, gerando um sentimento de abandono e desespero. O pânico é um transtorno de ansiedade caracterizado por ataques repentinos e intensos de medo intenso, acompanhados de sintomas físicos como batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, tremores, sudorese e sensação de perda de controle. Ele pode afetar diversos aspectos da vida de uma pessoa, incluindo o psicológico, o espiritual, o emocional e o físico. Meus queridos, na perspectiva psicológica, o pânico é considerado uma resposta desproporcional a uma situação de perigo percebido. Pode ser desencadeado por diferentes fatores, como traumas passados, estresse excessivo, predisposição genética ou desequilíbrios químicos no cérebro. O pânico pode levar a um ciclo de medo e evitação, no qual a pessoa evita certas situações ou lugares por medo de ter um novo ataque de pânico. Na perspectiva espiritual, o pânico pode estar relacionado a questões de crenças religiosas ou espirituais. Algumas pessoas podem experimentar medo relacionado à culpa, ao pecado ou ao julgamento divino. A ideia de enfrentar uma crise espiritual ou o medo de estar desconectado de sua fé pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento do pânico. É importante lembrar, meus amados, que a espiritualidade também pode ser uma fonte de apoio e conforto para aqueles que sofrem de pânico. Na perspectiva emocional, o pânico está associado a sentimentos intensos de medo, terror e desespero. A pessoa que experimenta ataques de pânico pode ter a sensação de que está perdendo o controle, de que algo terrível está prestes a acontecer ou de que está à beira da morte. Essas emoções podem ser avassaladoras e afetar negativamente a qualidade de vida, causando angústia significativa. No aspecto físico, o pânico pode desencadear uma série de sintomas físicos intensos, como palpitações cardíacas, dificuldade respiratória, tremores, tonturas, sudorese excessiva,
sensação de sufocamento e desconforto no peito. Esses sintomas são causados pela ativação do sistema nervoso autônomo em resposta ao medo intenso, preparando o corpo para enfrentar uma ameaça. Então, meus amados, no contexto bíblico, não há exemplos específicos de transtorno de pânico mencionados. No entanto, a Bíblia traz histórias de personagens que enfrentaram momentos de medo e ansiedade intensos. Um exemplo é o profeta Elias, que após enfrentar a oposição e a perseguição, entrou em um estado de desespero profundo, pedindo a morte a Deus. Ele se sentiu sozinho e temeroso, mas Deus cuidou dele e o fortaleceu para prosseguir em sua jornada. Quanto à influência de Satanás como um altar no pânico, é importante ter em mente que diferentes pessoas têm diferentes crenças e interpretações religiosas. Na tradição cristã, Satanás é frequentemente associado à tentação, à destruição e ao engano espiritual. Em um contexto mais amplo, pode-se dizer que Satanás pode influenciar o pânico por meio de pensamentos negativos, sugestões de medo e distorções da realidade. Essas influências podem levar a uma espiral descendente de medo e ansiedade. No entanto, é fundamental buscar apoio e tratamento adequados para lidar com o pânico, que pode incluir abordagens terapêuticas, medicamentos, técnicas de relaxamento e suporte espiritual, conforme apropriado. Lembrando que o suporte psicológico e médico são essenciais para tratar o transtorno de pânico, enquanto o suporte espiritual pode fornecer conforto e uma perspectiva adicional de enfrentamento. Agora vamos aprender a destruir os altares malignos. Meus queridos, agora que compreendemos a influência espiritual maligna por trás da ansiedade, do medo e pânico, é fundamental discutir estratégias para destruir esses altares. A abordagem psicológica cristã bíblica se baseia na verdade, na fé e na renovação da mente. Vamos entender. Identifique as raízes. Busque entender as causas subjacentes de sua ansiedade, medo ou pânico. Identificar padrões de pensamentos negativos e crenças limitantes é essencial para a renovação da mente. Substitua mentiras pela verdade. Um outro ponto importante. Encontre promessas e princípios bíblicos que contrariam as mentiras que alimentam os altares malignos emocionais. Encha sua mente com a verdade de Deus e confie em sua fidelidade. Outro ponto importante é busque apoio. Não hesite em buscar apoio profissional como um terapeuta cristão que possa ajudá-lo a trabalhar suas questões emocionais, combinando a psicologia com princípios bíblicos. Cultive uma vida de oração e meditação. Queridos, busque a presença de Deus por meio da oração e da meditação da palavra. Encontre conforto e força em sua companhia, permitindo que Ele trabalhe em seu coração e mente. No cristianismo, o diagnóstico da influência maligna do pânico geralmente é visto como uma manifestação do impacto da queda da humanidade e da presença do mal no mundo. O pânico é caracterizado por ataques súbitos e intensos de medo e ansiedade, acompanhados por sintomas físicos e emocionais intensos. Pode ser uma condição debilitante que afeta a saúde emocional, mental e física das pessoas. Agora, quais são os principais sintomas do pânico, que podem incluir o seguinte: ataques repentinos de medo intenso e avassalador, sensação de falta de controle ou de algo terrível que está prestes a acontecer, batimentos cardíacos acelerados,
palpitações ou sensação de desmaio, dificuldade em respirar, sensação de sufocamento ou falta de ar, tremores, suor excessivo e sensação de calor ou frio, tontura ou vertigem. Sentimentos de desrealização ou despersonalização. O medo de perder o controle ou enlouquecer. Meus queridos, a Bíblia, ela oferece orientações e princípios que podem ajudar as pessoas a enfrentar o pânico. Vamos conhecer? Primeiro, confiança em Deus e entrega das preocupações. Salmos 55, versículo 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mateus 11, 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Precisamos também entender que é necessário buscar a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Em João capítulo 14, versículo 27, também diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, queridos, também é necessário fazer uma renovação da mente e foco na verdade. Romanos 12, 2 está claro: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também um outro ponto importante: oração e busca pela presença de Deus. Filipenses 4, 6, 7 diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Isaías 41, 13 diz: pois eu, o Senhor, sou o Deus que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. E é necessário também, queridos, buscar apoio da comunidade cristã e compartilhar preocupações. Gálatas 6:2 diz: carreguem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E Tiago 5,16 também tem algo muito importante que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, meus amados, é importante lembrar que enfrentar o pânico pode exigir tempo, paciência e esforço. Além desses princípios bíblicos, buscar apoio profissional de terapeutas cristãos qualificados e tratamento médico adequado também pode ser importante para o tratamento e manejo do pânico. E agora eu concluo nosso devocional com esse tema tão relevante, tão importante, de altares de ataques emocionais, ansiedade, medo e pânico, dizendo para você o seguinte: neste devocional exploramos altares malignos de ansiedade, medo e pânico, compreendendo a sua influência espiritual e os sintomas que geram. Por meio da abordagem psicológica cristã bíblica, nós oferecemos estratégias para destruir esses altares e alcançar uma vida de paz e equilíbrio emocional. Lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, pronto para fortalecê-lo e guiar seus passos rumo à liberdade emocional. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você receba essa palavra com muito carinho, com muito temor e que você acredite. Acredite no poder de Deus. Acredite na intervenção do Espírito Santo. E creia, com Jesus seremos mais do que vencedores. Que o Espírito Santo te abençoe poderosamente, que você seja honrado e abençoado. Você já está inscrito em nosso canal? Não? Se você não está inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para receber notificações
quando nós postarmos algo interessante. Você pode estar também nos acompanhando nas redes sociais. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, ministériopleno.news. Então, amados, quero te fazer um pedido especial. Comente o nosso devocional. Aonde ele tocou o seu coração, o que precisa melhorar, né? Aonde ele te levou ao entendimento de que você é bênção de Deus. E não esqueça de dar o seu like, é importante. Compartilhe o máximo esse devocional para mais pessoas da sua família, amigos, colegas de trabalho, para que eles sejam impactados com a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo encontro. Ele está sentado num alto e sublime trono. O Cordeiro de Deus, sua face é como um leão. Ele tem 24 anciãos ao seu redor, as coroas aos pés do Cordeiro. As nuvens são o pó dos seus pés.